Convidamos a doutora Ananda Paula Kowalski, ela que é médica veterinária e que coordena o Programa Estadual de Sanidade Avícola da Secretaria da Agricultura, para nos contar, doutora Aulidar, bom dia, o que aconteceu lá, como está nesse momento, como é que surgiu, nos faça um histórico aí desse trabalho que eu sei que envolveu dezenas aí de pessoas nessa Operação Taim, se assim pode se dizer, né? Bom dia. Olá, bom dia Alex, bom dia aos ouvintes do programa Conexão Rural. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de a gente estar levando essas informações a respeito do foco e esclarecendo imagino que as dúvidas da população da região, né? Esse assunto que foi bastante comentado nos últimos 15 dias. Na verdade, foi a primeira detecção da gripe aviária, influenza aviária, no Rio Grande do Sul. É uma doença que nós nunca tínhamos tido registro até então no Brasil, né? A gente vem acompanhando a evolução dos casos dessa doença já em especial nesses últimos anos, essa grande onda de influenza que vem acontecendo principalmente na Ásia, Europa, se distribuiu pelos Estados Unidos e no final de outubro, então, começou a atingir países aqui da América do Sul. E até então o Brasil não tinha tido nenhum registro da doença. No início no dia 15 de maio, então, houve a detecção em aves costeiras, então, de praia, aves migratórias na região em municípios do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e nós vínhamos acompanhando de forma atenta isso, porque o Rio Grande do Sul tem uma avicultura comercial muito expressiva. Então, a gente precisa ter essa detecção precoce para que possamos conter a disseminação e não deixar chegar nas granjas avícolas, né? Então, no dia 24, nós recebemos uma notificação através da equipe do ICMBio, que atua ali na região do Taim, em uma recorrida na Lagoa Mangueira. Eles observaram, então, um grande número de cisnes de pescoço preto mortos, então, boiando na Lagoa Mangueira, e imediatamente nos comunicaram. Nós destacamos uma equipe do serviço oficial que atua na região ali de Pelotas, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, que realizaram esse atendimento inicial. Foram recolhidos, então, uma grande quantidade de cisnes nos 2 primeiros dias, e foram feitas colheitas, então, para diagnóstico, em que se confirmou a ocorrência da gripe aviária, o H5N1. A partir disso, nós, ainda antes de termos o diagnóstico, imediatamente, pela apresentação da doença e sabermos que vem ocorrendo em outros locais, já sabíamos que muito provavelmente se tratava da gripe aviária. Nós imediatamente montamos uma grande equipe para atuar no entorno dessa região, com o intuito de fazermos a comunicação para a população e avaliarmos também as aves de subsistência, então aves de pátio daquela região, para nos assegurarmos que essa doença não estivesse, então, passado para essas aves. Então, as equipes já começaram o trabalho. Nós formamos 5 equipes de vigilância, que a gente chama, e foram visitadas mais de 260 propriedades do entorno. A gente não tem granjas naquela região, então, granjas avícolas, mas muitas propriedades têm galinha, pato, marreco de fundo de quintal. Então, foram conversados a gente conversou com os moradores, levou informações, os cuidados também, sempre alertando para que não toquem nessas aves, porque há o risco da contaminação através da manipulação com esses animais doentes, e pedindo que nos notifiquem em qualquer caso suspeito, né? E até então não foram detectadas nenhum caso em aves domésticas. A gente seguiu esse trabalho, segue ainda, né? A gente está com a equipe atuando, mas segue ainda esse trabalho de recolhimento de aves, desses cisnes que eventualmente aparecem em menor número, mas as equipes embarcadas do ICMBio encontram diariamente
4, 2, uma ave morta. E só nos cisnes, doutor, é que houve essa doença? Sim, até o momento a gente somente detectou que ela cometeu apenas os cisnes, e a gente vem monitorando por isso, porque na verdade qualquer espécie de ave está suscetível. As aves aquáticas, elas têm uma característica de serem as mais suscetíveis, mas na verdade todas elas podem ser acometidas. Então a gente teve umas suspeitas de mortalidade em Caraúna, ali na volta também, mas os resultados foram negativos. E agora o nosso trabalho é um monitoramento justamente para ver como essa doença vai se apresentar. É uma doença nova para a gente, né? Então a gente precisa acompanhar de perto e assegurar que ela não extrapole para outras espécies. O que a gente fala aqui é de uma doença que, caso se alastre, e aí é que entra a importância do trabalho de vocês, nós podemos ter um setor todo prejudicado, e aqui a gente está falando, a senhora falou aí, nos aviários do Rio Grande do Sul, mas a gente tem muito aviário em Santa Catarina, temos muito aviário no Paraná, que é logo ali. O que significa, por exemplo, se nós tivéssemos, e aqui o pessoal que não conhece o Taim, ele pode pensar assim, só reserva natural lá, só reserva ecológica. Não, nós temos propriedades no Taim, nós temos produção agropecuária no Taim. Então, o que pode significar, por exemplo, doutora, a contaminação de uma ave doméstica? Pode ser um grande problema, né? Na verdade, a contaminação, a ocorrência em aves domésticas, além da mortalidade que vai causar, existe o risco da propagação para outras propriedades, né? No momento que a gente sabe que a doença ela está restrita ali dentro da lagoa, é uma situação. No momento que a gente detectar que ela já começa a cometer espécies do entorno, isso é muito preocupante, principalmente se há esse costume da troca de aves, né? Isso também é importante de a gente pedir que as pessoas evitem transportar aves de uma propriedade para outra, porque é dessa forma que ela pode se distribuir. Mas uma informação importante que a gente deixa bem claro é que essa ocorrência em aves silvestres, ela não muda em nada o status sanitário do Brasil em relação à doença. Ainda que ela acometa aves de fundo de quintal, de pátio, ela também, o Brasil não perde o status sanitário de livre no seu plantel avícola, comercial. Então isso não afeta a exportação de carne e ovos. No momento que nós tivermos a detecção em uma granja, sim, aí existe um embargo comercial, né? Imediatamente a gente vai sofrer as consequências desse embargo. Então, por isso que agora o trabalho é na contenção, para evitar que ela chegue nas granjas avícolas. E nós já tínhamos tido, né, notícias de incidência da influenza aviária em países aqui da América do Sul. E claro que iria chegar aqui mais cedo ou mais tarde. Agora, doutora, do ponto de vista do consumo humano, né, e a preocupação é essa, né, a prioridade é essa, né, evitar que tenha qualquer tipo de contato com o ser humano. O que pode causar, por exemplo, como risco ao consumo humano a gripe aviária? Eu acho que esse é um ponto que o pessoal precisa entender, e às vezes há exageros de um lado ou de outro nessas questões aí, né? É muito importante. Não há risco em relação ao consumo de produtos avícolas, nem carne, nem ovos, então a população pode ficar tranquila. A forma de transmissão seria somente o contato muito próximo, a manipulação com as aves doentes, com as secreções dessas aves doentes. Então, não há risco para o consumo dos produtos da carne de aves ou ovos, a população pode ficar tranquila. A única questão é que se alguém detectar suas aves, ou detectar aves silvestres com uma mortalidade, isso é muito importante que nos comunique para que a gente possa fazer a investigação, uma mortalidade fora do comum. A gente sabe que, e isso também é importante falar, porque a gente tem recebido muita notificação das pessoas preocupadas,
observam uma pomba caída no centro da cidade, enfim, mas é aquela mortalidade, é uma doença que se caracteriza por uma alta mortalidade. Então, aves morrendo de um dia para o outro, muitas aves mortas. Então, isso é importante que nos comunique para que a gente faça a investigação. Ou então, aves com sinais nervosos, né? Aquelas aves que a gente observa que com o pescoço caído, pescoço torcido, ou que tem dificuldade de locomoção. Isso é uma característica da doença e é importante que nos comuniquem para que a gente possa investigar o mais rápido possível. Doutor, o que pode acontecer com alguém, vamos colocar assim num ponto bem extremo, com alguém que consuma uma carne que esteja contaminada, por exemplo, de uma ave que teve influenza? Na verdade, não há um risco pelo consumo, até pela questão a gente não consome uma carne crua, né, de aves. Exato. Então, ela no seu processo de preparo inativaria, mas a gente cabe destacar também que existe todo um sistema de inspeção, então é de praxe, já existem protocolos que as aves, elas são avaliadas também no momento que elas chegam nas plantas de abate, nos abatedouros. Então, se houver é feita uma inspeção do lote que chega, e se houver qualquer suspeita ou uma alta mortalidade nas cargas ou aves apresentando sinais, tem todo um procedimento instituído lá no momento do abate para que se faça a investigação e aquela carga ela já nem vai para o consumo, né? Ela tem toda uma destinação. Então, por isso que a população pode ficar tranquila em relação ao consumo, não existe esse risco. Mas o risco do contato com aves doentes, com aves principalmente com secreções ou recolhimento de aves mortas, nesses casos, seria as pessoas, os casos não são tão frequentes, são casos pontuais mesmo, que se tem relato no mundo inteiro, mas apresentam sintomas gripais, né, sintomas gripais agudos, mas somente pelo contato com aves doentes mesmo. Ô, doutora, essa questão aí da descoberta, como é que se deu lá a origem disso aí? O que me chamou muito a atenção foi a rápida resposta da turma de vocês aí, do departamento, que tem um departamento especializado na questão avícola, assim como nós temos na questão dos bovinos. Esse trabalho, esse treinamento para monitorar, por exemplo, a questão da fitosa, ela ajudou vocês aí a ter esse preparo, chamou muita atenção. A rápida resposta é a estrutura de vocês, poxa, helicóptero sobrevoando, que lá não é pequeno, a gente sabe, né? Eu ouvi falar em 25 pessoas trabalhando nisso aí. Nos fale um pouquinho sobre esse trabalho aí. Sim, nós fomos muito felizes com a pronta resposta e isso foi fruto de um trabalho que já vem sido realizado há bastante tempo. Com certeza, os nossos treinamentos em emergência, o preparo do serviço oficial em relação à emergência de qualquer doença de atenção, seja a peste suína, seja febre aftosa, e propriamente também na gripe aviária, as equipes do serviço oficial vêm periodicamente se capacitando, e desde o início, então, dos primeiros casos, nós vemos reciclando esse treinamento com todo o nosso corpo técnico. A gente já faz essa atividade de vigilância ostensiva ali na região, desde o início do ano, quando a gente teve os primeiros focos na Argentina e no Uruguai, porque a gente já imaginava que a doença tinha muita chance de ingressar por ali, até por ali ser um sítio de aves migratórias, né? Então, nós temos um reforço dessa vigilância ali desde o início do ano, assim como nas regiões de fronteira, né? Por conta dos casos do Uruguai e da Argentina. E também nós contamos com o trabalho do ICMBio, nós temos uma articulação muito grande com os órgãos ambientais, justamente pela característica da doença de acometer aves silvestres. A forma de ingresso dessa doença em todos os países tem sido através de aves migratórias. Então, a gente já vem trabalhando de uma forma muito aproximada com os órgãos ambientais, os centros de reabilitação e com o ICMBio. Então, nós já temos um canal de comunicação e isso garantiu que eles nos notificassem imediatamente.
e nós destacamos a equipe ali que já estava treinada, já conhecia a região porque vinha atuando ali, e também uma ferramenta que foi muito valiosa para a gente foi o uso de drones. Então a gente já trabalha na Secretaria da Agricultura com os drones para o programa Sentinela, e foi fundamental para esse trabalho, para que a gente pudesse sobrevoar e ter uma visão desses locais de difícil acesso, tanto na lagoa como no entorno. Então isso adiantou muito o nosso trabalho, nós levaríamos muito mais tempo. Além disso, a gente conseguiu, junto com a Brigada Militar, com a Patran, né, para fazer esses sobrevoos. Então foram feitos 2 sobrevoos de helicóptero, e a gente conseguiu varrer toda a Lagoa Mangueira. Ela é enorme, né? São mais de 120 quilômetros de extensão. Então isso foi possível através da Brigada Militar, que entendeu a urgência, né, a importância da doença, e nos cedeu esse trabalho que foi fundamental. Fundamental mesmo. Olha, não é fácil fazer um tipo de trabalho, só o preparo, né? Só estar bem preparado mesmo para poder dar uma resposta assim como vocês deram. Nesse momento, a situação, 2 perguntas que eu quero fazer para a gente encerrar. Por que só os cisnes do pescoço preto, e por que eles não passaram para outras aves? E qual é a situação nesse momento lá? Tem gente monitorando lá, né? Tem gente monitorando, a gente segue os trabalhos agora com uma equipe reduzida por conta da evolução, né? A gente observou que a gente encontra diariamente poucas aves, e então nós mantemos vamos manter lá uma equipe para atendimento das notificações que surjam, e para também dar apoio à equipe do ICMBio, que fazem essa recorrida através de embarcações diariamente. E claro, dependendo da apresentação dos próximos dias, nós vamos ajustando a equipe de trabalho, conforme a necessidade, mas a gente julga importante. E os cisnes, na verdade, eles têm por característica essa espécie ser mais acometida, mas a gente também se pergunta, né, porque a gente vê lá outras espécies junto, os próprios capororoca, e eles estão bem, a gente não encontrou nenhum morto, nenhum com apresentação, mas eles também foi a espécie que foi detectada a doença no Uruguai. Então a gente já vinha monitorando esses cisnes por imaginar que eles seriam acometidos, né? E eles têm um comportamento de migrar nas regiões conforme os índices pluviométricos. Então a gente vem ali de uma época de seca, que agora melhorou um pouquinho a situação pluviométrica, então a gente imaginou que eles migrariam ali para a lagoa, e a gente vai monitorar agora para também entender essa doença. Ela é nova para a gente, quais espécies serão acometidas, né? A gente espera que ela fique restrita àquela população que foi encontrada. A gente tem avistado vários bandos de cisne saudáveis, aparentemente saudáveis, então, e a gente monitorou nessas 2 semanas, e eles convivem ali e não apresentaram a doença. É uma doença que tem que ter esse controle aí no pós, porque antes não tem como vacinar, é muito difícil, é impossível, né? Então é realmente controle. Doutora Ananda Paula Kowalski, médica veterinária e que coordena o Programa Estadual de Sanidade Avícola da Secretaria da Agricultura, os nossos agradecimentos pela sua atenção aqui na manhã deste sábado com Conexão Rural. Eu que agradeço o espaço, de suma importância para a gente levar essa informação, acalmar a população também. E se me permite, Alex, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui a toda a equipe que trabalhou conosco. Eles foram incansáveis para o sucesso dessa atividade, né, o mais rápido possível. Então, toda a nossa equipe de técnicos agrícolas, veterinários, o pessoal do ICMBio também. E gostaria de mandar um abraço para um morador ilustre camaquense, que eu tenho certeza que está nos ouvindo, que é o Fábio Guido. Além de um excelente colega, ele trabalhou conosco lá, garantindo a alimentação de toda a equipe. Eu sei que não foi fácil, mas graças a ele também a gente teve ali uma condição boa de trabalho. Então, e sai umas boias boas. O Fábio faz umas boias boas.
Um abraço, doutora. Muito obrigado, viu? Bem lembrado o registro. Ontem estive com o Fábio Guido à tardinha, estivemos juntos, conversamos bastante. Ele cansado, mas muito satisfeito pelo trabalho dele. Coisa boa, coisa boa, e parabéns a toda a equipe de vocês aí. Grande abraço, bom fim de semana. Agora vai descansar um pouco. Vamos descansar, mas sempre alerta, né? Sempre alerta, igual os escoteiros dizem. Exatamente. Um abraço, obrigado. Um abraço, parabéns aí pelo trabalho. 8 horas e 50 minutos. Na graduação EAD da Uniaselv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Uniaselv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv.